Hello again, how are you? Como está? Tudo bem? Então, estamos aqui agora para a Lesson 2. E lembrando, já fez, terminou lá o homework da Lesson 1? Já me enviou? Pode mandar aqui, pode mandar na plataforma, manda no meu WhatsApp, não tem problema. Da forma que você quiser, ok? O importante é fazer o homework, tirar as dúvidas e aí continuamos. Por isso, agora, Lesson 2. E como eu falei, a Lesson 2 vocês vão ver que é bem parecida a estrutura com a Lesson 1, ok? So, we have verbs, mesma ideia, present, past, e a tradução aí para vocês, pra gente começar a acostumar, né? Então, o primeiro aí, mesma coisa, ok? Eu falo, vocês repetem. To work, worked. To need, needed. To play, played. To study, studied. Então, mais uma vez. To work, worked. To need, needed. To play, played. To study, studied. Primeiro detalhe importante aqui. A pronúncia, ok? To play no presente, played no passado. Apesar de na escrita ter esse E entre o Y e o D, não pronuncia, ok? A gente não fala played, played, como se fosse só um som de I, ok? Então aqui, seguindo a mesma ideia da Lesson 1. Os verbos com o to aí, a primeira coluna, é o verbo no presente. Então, to work, trabalhar, é o verbo no infinitivo. To need, precisar de alguma coisa. To play, pode ser brincar, jogar, tocar, alguma coisa. To study, estudar. A coluna do meio, worked, needed, played ou studied, os verbos no passado. Que por enquanto a gente não vai usar ainda não, ok? Só para você já conhecer. Nos examples a gente vai ver aí. I work with your father. I don't work with you. I need to play the piano. I don't need to play soccer. You need to study English. You don't need to study Portuguese. Ok? Fica a dica aí. Então vamos lá de novo. I work with your father. Essa aí, a primeira frase, é uma frase afirmativa. Bem comum lá com a Lesson 1. Ok? Então segue a mesma estrutura. Agora, o que é diferente aí, que é importante na Lesson 2, é que a gente vai ver negatives, frases negativas. I don't work with you. Qual que é a diferença da frase afirmativa para negativa? O don't antes do verbo. E é claro que a gente vai ver mais pra frente que não é só o don't que a gente usa para frase negativa, ok? Tem outras palavras auxiliares que a gente usa. A primeira, mais comum realmente, como a gente está falando usando I, eu, I don't. Tipo, eu não, qualquer coisa. I don't work, ou I don't need. Então, por isso aí, I need to play the piano, afirmativa, eu preciso. I don't need to play soccer, no caso. You need to study English. You need to study English. Você precisa estudar inglês. You don't need to study Portuguese. Você não precisa estudar português. Yes? Como eu falei, fica a dica aí. Mas, então, o foco aqui na Lesson 2 é essa diferença. Frases afirmativas e negativas, ok? E a única coisa que muda mesmo é o don't. Depois a gente já tem vocabulary. Parents, repeat please. Parents, children, job, soccer, a, an, piano, cup, glass, off, tea, coffee, cheese, ham, slice, but, today, tomorrow. Ok? Então, por partes de novo, vamos lá. Parents, aqui agora a gente está falando do plural. Na Lesson 1, a gente viu father and mother. Parents, quando você está falando dos dois juntos. Então,
Parents, os pais. Da mesma forma, na Lesson 1, a gente viu son and daughter, filho e filha. Aqui a gente tem a palavra children, que na verdade a palavra children serve para crianças no geral, mas é sempre uma palavra plural, é sempre plural. Children, filhos, crianças, não tem diferença. E não tem S. Isso aí também já é um detalhezinho. Em inglês, nem sempre quando é plural tem S. E nem sempre quando tem S significa que é plural, ok? Tem algumas palavras que terminam com S que não são plural. Verbos, quando a gente vê depois, mais pra frente também. Então, não fica pensando que tudo que tem S é plural, ou se for plural tem que ter S. Não. Eu sei que isso é uma coisa que no português a gente tem que acostumar, né? Porque no português tudo que tem plural tem que ter S. Aqui não. Então, children é quando você fala de crianças ou filhos no geral, ok? E aí tem a palavra job, que provavelmente você conhece, talvez você já ouviu no sentido de serviço, trabalho, alguma coisa assim, ok? Soccer, que também é muito comum. Claro que a gente tem o futebol, a palavra futebol também. Só que a diferença é mais uma questão cultural, ok? Nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, North America, soccer eles usam para falar do futebol europeu ou futebol brasileiro, né? Como a gente está acostumado. Porque eles usam a palavra football para o futebol americano, o futebol deles lá. Então é mais comum para eles o futebol americano, futebol. E pra gente, soccer, ok? Mas, como diz assim, no resto do mundo, você pode falar futebol também, não tem problema. E aí temos A and N, que se você olhar a tradução aí, as duas são a mesma coisa. A, um ou uma, N, um e uma também, não tem diferença. Então, qual que é a diferença? Por que está marcado aí? Quando a gente começar a ter, quando a gente tiver essas marcações, essas regrinhas específicas, como eu falei, por exemplo, aqui é uma forma um pouco diferente de você ver, aprender e entender. A gente vai ver bem mais na prática, por isso que eu falo, as aulas bem dinâmicas, ok? Então, tá com um asterisco aí no A e no N, você rola lá para baixo, na próxima página no seu livro, no caso, tem um quadrinho de grammar. Grammar, a palavra grammar significa gramática. Então, isso são quando a gente tem regras de gramática. Então, qual que é a diferença do A, o A sozinho, e o N? A única diferença, a única regra, é que o A gente vai usar sempre antes de consoante, N antes de vogal, ok? Então, se você tem dúvida o que é consoante e o que é vogal, tá marcado aí, só para ficar claro, ninguém tem dúvida. A cup of coffee, ou você pode falar também a cup of coffee. O A sozinho a gente pode pronunciar A ou A, não tem problema. N é sempre N. Então, a cup of coffee, a slice of bread, a glass of juice. Agora o N, a gente fala an animal. Você junta tudo. An animal, an orange, an egg. Ok? Então a única diferença, a única regra é que o A antes de consoante, N antes de vogal. E é só. Então continuando lá, vocabulary. Piano, que é muito parecido, né? A escrita exatamente igual, só muda realmente a pronúncia. O A um pouco mais puxado quase para um som de E mesmo, então fica piano. Cup and glass, ok? Qual que é o ponto? Cup, sim, geralmente é xícara. Xícara de chá, xícara de café, qualquer coisa assim. Glass é um copo, ou também serve sim a palavra vidro. Então, o material, alguma coisa feita de vidro, é glass. E também um copo de vidro, né? Como a gente falaria um copo de suco, um copo de água. Se esse copo que você está falando é feito de vidro, a gente vai falar glass. Ok? O próprio off, muito comum aí também, que a gente usa bastante. De, agora a gente vai começar a usar ele. Tea and coffee. De novo, é igual lá o som do meat, lá na primeira lição. A palavra carne, meat. Não pronuncia esse A. É A junto. Geralmente vai ter um som de I. Não é sempre, mas é a maioria das vezes. Então, tea. Como se fosse um T e um I. Tea. Coffee. Café. Cheese. Ham. Slice. But today
tomorrow. Cheese, aí, o nosso queijo. Olha que maravilha. Queijo. Cheese. Ham, quando você falar de presunto. Slice, uma fatia. Pode ser fatia, pedaço de qualquer coisa de comida que a gente usa geralmente. E aí, por isso que eu falei. Esse é o ponto quando a gente começa a usar o off. Por isso que a gente só tá vendo ele agora no Lesson 2. Lembra que eu falei que com os verbos, geralmente a gente não usa o off. Então, o like, por exemplo, lá da Lesson 1. Você falar que você gosta de alguma coisa, I like cheese, ou I like ham. Não tem off nessa frase. O need, que a gente viu aí o verbo aí da Lesson 2, mesma coisa. Eu preciso de alguma coisa, em inglês não vai ter o de, não vai ter o off. I need water, por exemplo, eu preciso de água. I need to study, I need to work. Ok, não tem off. O off, então, é para quê? Quando a gente começa a usar aí, falar de objetos, comida. Então, por exemplo, a cup of coffee, igual a gente leu no exemplo lá da gramática, é uma xícara de café. Então, uma xícara de alguma coisa, um copo de alguma coisa, uma fatia de queijo, por exemplo, uma fatia de presunto. Esse tipo de frase aí sim a gente sempre usa o off. Você está falando de objetos, coisas ou alguma coisa assim. Uma coisa de alguma coisa. A slice of cheese, por exemplo. A slice of ham. Ok? But é o nosso mas, porém, today and tomorrow. Alguma dúvida? Lembrando, por mais que aqui é uma aula gravada, você não está ao vivo para poder me responder, você pode sim, é claro, deixar nos comentários, mandar uma mensagem, fica à vontade, estou no aguardo. O que eu faço geralmente então para a gente começar já a praticar? E que eu falo aqui que por mais que sejam aulas gravadas, eu quero que você sinta como se fosse uma aula ao vivo. Qual que é a questão? A gente já viu aí, por exemplo, 8 verbos, né? Da Lesson 1, da Lesson 2. Verbos muito comuns. Então eu já posso te perguntar, por exemplo, se do you like cheese? Ou do you like ham? Do you understand? Você entende a pergunta? O do you no início é só uma pergunta. Isso a gente vai ver na próxima lição. Mas eu imagino, e é uma coisa muito comum, uma frase muito comum, que talvez você entenda essa questão, né? Então, se eu falar, por exemplo, eu gosto de chocolate, igual a gente falou. I like chocolate. Usando os verbos aqui da Lesson 2, se eu falar que eu preciso trabalhar, frase afirmativa, como é que você falaria? Eu preciso trabalhar. I need to work. Não esquece do to. Você já ia esquecer do to, que eu sei. Não esquece do to. I need to work. Ou I like to work. I like to play. E aí o play fica aquela questão. É brincar, jogar, tocar. Então se eu falar I like to play, o quê? I like to play soccer. I like to play piano. I like to play guitar. Ok? I like to play. Você vai complementar. O que você gosta de brincar, de fazer, de tocar, jogar o quê? Como é que você fala, por exemplo? Eu preciso estudar. I need to study. E a mesma forma, se você falar que você precisa estudar inglês, português, francês, alemão, qualquer coisa, I need to study English. I need to study French. I need to study Portuguese. Bem direto. E aqui agora para a Lesson 2, o importante aí, frases negativas. Então, e se você for falar, por exemplo, que você não precisa estudar? Eu não preciso estudar. I don't, coloco don't na frente do verbo. I don't need to study. I don't need to play soccer. I don't need to study Portuguese. Ok? Então, I need, afirmativa. I like, I need, I work, I play, I study, afirmativa. Negativa é só colocar o don't. Tanto pro I ou pro you. Se eu falar que você não precisa, you don't need, you don't like, you don't study. Ok? E depois temos aí as expressions. De novo aí, eu leio e vocês repetem. Thank you. Lembra do TH? Thank you.
como se fosse um S com a língua entre os dentes. Thanks, thank you, thanks. Como eu falei, no início a gente faz isso bem forte, bem pesado, para ir praticando. Mas depois você vai só falar thank you, thanks. Bem fácil. You're welcome. Anytime. No problem. Welcome. Please. I'm sorry. Bye bye. Goodbye. Excuse me. Então aí vamos lá. Thank you ou thanks. Qual que é a diferença? O thank you é mais formal. Thanks, mais informal. Mas hoje em dia, de uma forma geral, você pode usar os dois, não tem nenhum problema, tá? Seja no trabalho, na escola, na rua, saiu para algum lugar, falou com alguém, não tem problema. Thank you, thanks, thank you so much, também é uma opção. Agora, you're welcome, que a pronúncia aí fica your, esse you, apóstrofo RE, you are, a pronúncia fica your, abreviado, lembra? You're welcome. Essa é a forma mais formal da gente falar de nada. Então, se a pessoa falar thank you, você vai falar you're welcome. Uma forma informal, uma opção, anytime. Thank you, anytime. Seria como se fosse o nosso tranquilo, não tem problema não, preocupa não. Qualquer hora que você precisar. Anytime. Por isso a palavra anytime. Ou no problem. Também é uma opção para responder you're welcome. Desculpa. Também é uma opção para responder thank you. Então, se alguém chega e fala thank you, você pode falar no problem. Sem problema. Relaxe, tranquilo. Agora, welcome é sim a expressão bem-vindo. Welcome. Welcome to my house. Welcome to the class. Welcome. Please, por favor. Sorry ou I'm sorry. Me desculpe, me perdoe. Qualquer coisa nesse sentido, ok? Fez alguma coisa errada, esbarrou em alguém na rua na hora que estava andando lá em Nova York. Sorry, I'm sorry. Tem um filmezinho famoso aí com isso, provavelmente você já viu. Bye bye ou goodbye, ok? Só tchau, tchau, tchau. Bye, bye bye, goodbye. Pode ser um bye só também, não tem diferença. E excuse me. Excuse me, aí é o nosso com licença. Está passando em algum lugar, vai entrar em algum lugar, quer pedir licença, com licença, me desculpe, né? Tipo, pedir permissão para alguma coisa. Excuse me. Ok? Então, essas aí são algumas expressions. Vamos rever aí. Thank you, thanks. You're welcome. Anytime. No problem. Welcome. Please. I'm sorry. Bye bye. Goodbye. Excuse me. O grammar, na próxima página aí tem o grammar, sobre o A e o N, que a gente já falou. E agora já tem o homework. Mesma ideia. Claro que aqui o foco vai ser frases negativas, ok? Então, de novo aí, para relembrar. Faça o homework, ok? Tire as dúvidas. Se tiver dúvida enquanto está fazendo, me manda mensagem, me chama, manda lá no grupo, manda na plataforma. Não tem problema. A ideia é praticar, rever, relembrar. Como já falei também desde o início, não importa o nível. Se você já sabe, já viu, que bom, que legal. Refaça. Faça pelo menos lendo as frases, ok? Para você praticar a pronúncia, ok? Não se esqueça. Então, só um exemplo aí. A number one, por exemplo, né, do homework, bem tranquilo, né? Meus pais falam inglês. Lembra da palavra pais lá do vocabulary? Parents, ok? Então, my parents speak. Aí que é um ponto, por isso que eu quis ler essa aí pelo menos como exemplo. Os verbos em inglês não tem diferença de plural e singular, ok? Então, se eu falar I speak, eu falo. Ou you speak, você fala. Ou my parents speak, meus pais falam. Não tem diferença, ok? Então, nenhum desses verbos aí que a gente está vendo até agora, nenhuma dessas frases não vai ter verbo com S, nada assim. My parents speak English. Mas eu falo português. But I speak Portuguese. Ok? Já a number 3, por exemplo, eu não trabalho com meu irmão. Como é que você falaria? Eu não trabalho.
Se for eu trabalho, afirmativa, I work. Negativa, I don't work. Só colocar o don't na frente do work. I don't work with my brother. Olha a pronúncia. I don't work with my brother. Don't work with my brother. Ok? Então, faça o homework, faça as frases, escreva. Leia em voz alta para você mesmo. Compartilhe, poste, me marque em qualquer lugar que você quiser, ok? Importante é praticar para aprender. Essa foi a lesson number 2. Espero que estejam gostando. Deixem nos comentários aqui no YouTube. Lembrando da plataforma, o nosso grupo lá do WhatsApp para apoio, para dúvidas, qualquer coisa. E fiquem ligados que daqui a pouco vamos ter mais novidades, ok? Tanto na plataforma, aqui no YouTube também. Espero que vocês tenham gostado. And bye bye!